as temperaturas ficam mais amenas, né? Os vírus aí se proliferam, da gripe se espalha, né? E você que nos acompanha já deve ter visto que as unidades básicas de saúde, os pronto-atendimentos, pronto-socorros dos hospitais, tanto Pequeno Anjo como Marieta, estão com alta demanda de crianças, adultos, idosos, doentes. Por isso, se imunizar é evitar complicações. E quem vai explicar mais sobre isso é o médico infectologista, Dr. Pablo Sebastian, que também é secretário municipal de saúde em Navegantes. Boa tarde, seja bem-vindo ao Per Mais. Boa tarde, Sheila. Obrigado pelo convite. Que bom, né? A gente poder começar a Páscoa já falando de vacinação. Tu falaste ali de quem está se organizando para ter um presente de Páscoa, alguma coisa. Vamos começar pela vacina. Vamos começar pela vacina, né? Vacinando a garotada, as pessoas do grupo prioritário também. Mas, doutor Pablo, aí quando a gente pensa assim, vacina da gripe, por que é tão importante a gente fazer essa vacina? Bom, tu fizeste ali já uma entrada muito importante a respeito da superlotação que nós estamos dentro dos serviços de saúde. Isso vem acontecendo aí por uma série de fatores. A gente acabou tendo um conjunto de situações que se confundiram ao longo do tempo. Final do ano com as doenças diarreicas, que costumam acometer mais nessa época de verão, somou-se aí a antecipação da dengue por 8 semanas, então início do ano nós já estávamos com os casos de dengue, e os vírus respiratórios não pararam de circular. Essa que é a verdade, né? Quando a gente fala das doenças respiratórias, a gente acaba pensando delas mais no inverno, mais nos tempos de frio, mas acabou isso, né? O vírus da Covid veio muito bem para mostrar isso. Então, se a gente pode fazer uma vacina para evitar doenças respiratórias, tá aí para fazer. E é verdade. E essa questão dos vírus, né? A gente vê, por exemplo, volta às aulas, a criançada, todo mundo reunido, voltam as doenças e por isso que a gente, né, pega aí a garotada também com muitos casos de doenças respiratórias. Doutor, a vacina, essa que é oferecida pelo Ministério da Saúde, ela protege contra quantos e quais subtipos da influenza? Essa vacina que ela chegou para nós fazermos agora a aplicação, ela é uma vacina chamada de trivalente. Então, ela protege contra 3 tipos de vírus. Influenza A H1N1, que é aquele da pandemia de 2009. O influenza A H3N2, que é o sazonal, que todo ano circula, e também influenza B. Quais desses 3 o mais grave? Nós temos aí as doenças mais graves causadas pelos vírus influenza A. Então, tanto influenza A H1N1 como H3N2 são os que causam aí as doenças mais graves nessa faixa etária. Mais complicações. Muita gente diz assim que depois da vacina se sente resfriado, que começa a tosse, ou uma coriza no nariz. O imunizante, ele provoca a gripe? Então, isso não é possível. É extremamente importante que as pessoas entendam. O vírus da gripe, ele é totalmente feito com partículas do vírus e não com o vírus em si, não é com o vírus atenuado, então é impossível ele produzir a doença. Só que, claro, nós estamos falando aí de uma ativação do sistema imunológico, então por isso podem haver aí sim sinais e sintomas depois da aplicação. Agora uma dúvida assim, ó, o pessoal do grupo prioritário, se estiver com algum sintoma de resfriado ou de gripe, pode fazer a vacina ou tem que esperar? O ideal é esperar. Então, o que nós recomendamos, né? A gente vai falar de uma contraindicação à vacinação quem tem uma alergia grave a essa doença ou menos de 6 meses de vida. Então, essas são as 2 grandes contraindicações para a vacina. Mas quem estiver investigando uma doença respiratória, seja ela gripe, Covid, outra doença respiratória qual seja, é importante avaliar adequadamente o que está se passando nesse momento e aguardar pelo menos 15 dias depois da resolução desse quadro para que a gente possa fazer a vacina com segurança, justamente para não ter essa somação de efeitos adversos e a pessoa entender que é a vacina que está causando a doença. Entendi. A minha faixa etária, né? Eu não me enquadro em nenhum grupo prioritário. Doutor Pablo, né? O senhor se enquadra porque é um profissional da saúde, mas as pessoas, né, que não estão nos grupos prioritários, é interessante que a gente procure, por exemplo, uma clínica para fazer a vacina na rede privada? Com certeza, com certeza. A gente precisa entender o benefício coletivo de uma vacinação, né? Nós temos o benefício individual, que é o indivíduo que recebe o imunizante e está ali protegido contra a doença, mas nós precisamos lembrar que várias pessoas aí não estão contempladas nesse primeiro momento na vacinação. Então, se essas pessoas também se vacinarem, diminui a circulação do vírus. Ou seja, eu posso entrar em contato com ele, porém eu não me contamino e dessa forma eu não transmito ele adiante. Então, sim, é importante que todas as pessoas façam a vacina. Tem contraindicação a vacina da gripe? A única contraindicação absoluta é se eu já tive alergia grave a esta vacina.
Mesmo quem tem alergia a ovo, por exemplo, que é uma preocupação em relação às vacinas, como essa vacina não é inoculada em ovos, ela não tem esta relação, mas é importante a gente cuidar, apenas alergia grave à própria vacina. Então, acima de 6 meses de vida, pode fazer a vacina. O senhor deve imaginar, né? Sabe que, por exemplo, quando a gente vai numa unidade básica de saúde, a gente aproveita para colocar toda a vacinação, né? Principalmente das crianças, em dia. Mas, por exemplo, um adulto que vai fazer a vacina, pode fazer a da gripe e a da Covid no mesmo dia? Deve, né? Como médico infectologista, eu preciso te dizer que deve fazer, né? Eu mesmo fui surpreendido a semana passada, né? As vacinas chegaram em Navegantes, fui fazer a vacina da gripe, o meu diretor da epidemiologia disse assim, a tua vacina da Covid está na hora de fazer. Então, bora lá, já vamos fazer as 2 vacinas. Não existe nenhuma vacina que não possa ser aplicada de maneira concomitante à vacina da influenza. Então, se você estiver com a vacina do tétano atrasada, se você quiser colocar a vacina da febre amarela em dia, todas elas podem ser aplicadas ao mesmo tempo. Isso vale para as crianças também, né? Eu já estou perguntando isso, gente, porque eu sou mãe e já estou pensando, meu Deus, vou chegar lá na unidade básica de saúde com a minha pequena e aí já... Se o profissional verificar, olha, tem essa atrasada, então já posso fazer todas junto. Maravilha. A gente vai fazer justamente agora uma atenção especial a algumas doenças, como o sarampo, porque nós não queremos a reentrada do sarampo na nossa região, então nós precisamos reforçar aí a vacina tríplice viral. Então é possível sim fazer a tríplice viral junto com a influenza, assim como a vacina do tétano também, a gente vai prestar bastante atenção nela, pode ser feita de maneira concomitante. Então não tem contraindicação fazer a associação dessas vacinas aí. E é muito importante porque tanto em Itajaí, eu vi que em Navegantes também, né, várias unidades básicas estão com o horário estendido justamente para aquela população que trabalha, que não consegue ir em horário comercial, para que faça o quanto antes de ficar muito frio também, né, a imunização. Isso, e a vacina ela já foi antecipada nesse ano justamente por causa disso, né? Na região norte, ela já foi realizada no final de 2023, entendendo lá as questões climáticas e a transmissão de vírus respiratórios naquela época do ano, e para nós, finalmente, a vacina foi antecipada, que é um pedido de longo tempo que nós temos. Ela veio, então, antes da Páscoa, por isso que eu comentei isso na entrada, porque nós precisamos, sim, trazer a imunização o quanto antes. Especialmente nesse momento que nós estamos com outras doenças circulando, pelo menos a proteção contra a influenza fica garantida. Tá certo. Viu, gente? Não deixe para a última hora. Se você tem um tempinho hoje ou durante essa semana, faça a sua imunização. Dr. Pablo, muito obrigado pelas informações, pela sua contribuição. Bom trabalho. Obrigado. Até a próxima.